Olá, olá, olá! O seu programa bacana, preste atenção, quero deixar um recado muito importante. Você pode assistir esse programa pela fanpage do Bacana News. É só você entrar lá no Facebook, na fanpage do Bacana News. Estamos ao vivo lá. Você pode acompanhar. Caso você prefira olhar o nosso videozinho. É fácil isso, né, Henrique? É bem super fácil, tranquilo, super né? tranquilo. É só você entrar facebook.com, programa bacana. Você encontra lá a nossa transmissão ao vivo. Eu quero dar mais uma vez um alô para você que está aí nas redes sociais, ligado na gente em 105.5. Você também acompanha no perfil que está transmitindo de maneira compartilhada, no perfil da Rádio Unama FM. Marcelo Marques, o cara já está aqui com a gente, então a gente tem que anunciar. Nós temos aqui o senador Paulo Rocha, do PT. Ele é um dos candidatos. Nós temos 5 candidatos ao governo do estado do Pará. Esta semana vamos entrevistar os 5. Estamos aqui com 1h30 em exibição agora e também depois às 17h30, às 19 horas, vamos ter a reexibição dessa entrevista. Para quem não pôde assistir agora, escutar agora, vai poder fazer isso mais tarde. Paulo, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença e me fala uma coisa, por que você quer ser candidato? Por que você quer ser governador do estado do Pará? Primeiro eu queria agradecer o espaço, isso é uma conquista da democracia, essas rádios, né, que tem nas nossas universidades, as rádios comunitárias, enfim, são espaços importantes para a democracia e para o desenvolvimento do nosso país, desenvolvimento social, político, humano, enfim. Bom, na verdade, eu faço parte de um partido que resolveu ser um porta-voz, o Partido dos Trabalhadores, ser um porta-voz da luta dos trabalhadores, né? Quando nós criamos o PT, a primeira palavra de ordem, a nossa vez é a nossa voz, que era para criar instrumento político de vez e voz para aqueles que não tinham vez e voz no país. E construímos isso. E decidimos que os trabalhadores deveriam ocupar todos os espaços onde estava se discutindo os interesses do povo, dos trabalhadores. Aí ocupamos câmaras municipais, prefeitura, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, Com candidaturas, né? Com candidaturas. Foi assim que levamos o primeiro operário governar o país. É um processo que foi desde a década de 80, né, Paulo? Eu fiz uma pesquisa para o nosso ouvinte, que com certeza já te conhece, mas a gente tem que trazer essas informações, eu acho interessante a gente trazer. O pessoal conhece Paulo Rocha, mas é Paulo Roberto Galvão da Rocha, não é isso? Isso. Que nasceu no município de Terra Alta, Nordeste Paraense. Tem um monte de irmão. Tem um monte de irmãos. 17. É impressionante, né? Terra 17. Alta. É isso mesmo. O Paulo nasceu, gente, em Terra Alta, no Nordeste Paraense, no dia 1º de abril de 1951. Ele tem formação técnica em artes gráficas, presidiu nos anos 80 o Sindicato dos Gráficos e a Central Única dos Trabalhadores aqui no Pará. O Paulo foi eleito a primeira vez em 1990, deputado federal, sendo reeleito por mais 3 vezes para a Câmara Federal. 4 vezes, não é isso? 4 mandatos, 5 mandatos no total, não é isso? Sendo reeleito aí para a Câmara Federal em Brasília, onde atuou como líder da bancada do PT e presidiu as comissões do Trabalho e da Amazônia. Em 2014, Paulo Rocha foi eleito senador pelo Pará no Partido dos Trabalhadores, com mais de 1,5 milhão de votos. E agora está concorrendo ao governo do estado. É a primeira vez que você concorre a esse cargo majoritário nisso? É a primeira vez. O rapaz fez bonitinho o dever de casa, né, Paulo? Eu lembro. Ele só não descobriu o nome dos seus 17 ou 16? 16, porque eu... Ele só não descobriu o nome dos 16 irmãos. Eu fui o primeiro. Você foi o primeiro? Não vai... mais velho. Paulo, a gente tem esse momento da democracia. Eu quero já começar falando sobre isso. A gente está passando aí por uma... Eu diria assim que é um momento bastante... Faltou, eu tenho interesse aí nesse resumo que você fez aí da história. Acho que é fundamental a gente dizer também o que se fez, entendeu? Acho que como deputado federal, por que eu quero dizer isso? Porque estas eleições nós vamos se dar num momento muito difícil do país, principalmente com a política e com a classe política, né?
a classe política está em baixa, tá, né? E com isso se desvalorizou. Eu acho que é culpa da própria classe política. Isso eu sou um daqueles que devemos fazer autocrítica, que muita coisa que aconteceu no país é culpa da própria classe política, dos partidos, etc. Inclusive o meu. No entanto, é bom a gente dizer também o que fez, né? Porque é difícil, às vezes nos jornalões a gente não tem esse espaço para dizer o que lógico, fez. exatamente. Mas o que você então salienta, assim como alguns dos principais projetos, feitos políticos, nessas gestões todas que você teve, Paulo? Eu fui, por exemplo, autor da lei de combate ao trabalho escravo. Sim. Uma lei importante que resgata a cidadania, como já resgatou de milhares e milhares de trabalhadores. Eu fui também o autor da lei do seguro-defeso dos pescadores, né? A criação do seguro-defeso dos pescadores. Depois a lei que regulamenta a profissão dos ACS, dos agentes comunitários de saúde, que cumpre um papel importante no sistema SUS, principalmente na prevenção de doenças, etc. Eu sou autor também que obriga o governo a criar segundo grau nas penitenciárias. Ou seja, a gente está falando de várias ações em diferentes campos de atuação da sociedade, é isso? Exatamente. Como também eu fui autor naquele período, principalmente na década, no período do governo Sarney e Collor, o movimento sindical foi muito agredido, muito perseguido. Então, sou autor de leis também de anistia de dirigentes sindicais, dos grevistas dos Correios, enfim. Então, são todas iniciativas e leis que consegui aprovar e consegui colocar na Constituição brasileira, que foi a PEC do trabalho escravo. Quer dizer, aquela terras onde forem pegas trabalho escravo, ela pode ser confiscada para a reforma agrária. Afinal de contas, está sendo crescido com um preço muito alto a ser pago. Paulo, eu queria começar essa sabatina de fato com você, trazendo informações. Eu estou com o teu plano de governo aberto aqui, e o primeiro ponto dele, a gente vê que é a implementação de um plano emergencial de empregos no Estado, com o envolvimento da sociedade para a recuperação imediata da dinâmica econômica no território paraense, retomando obras paralisadas e incluindo a produtividade econômica de micro e pequenos empreendedores, né, com economia solidária, agrobiodiversidade, agricultura familiar. A gente está falando de um Estado, de um país que tem mais de 13 milhões de desempregados hoje. A gente acabou de dar essa notícia que o IBGE divulgou que, inclusive, gente que está desempregada há mais de 2 anos parou de procurar emprego porque não encontra. Quero entender, nesse primeiro momento, o que significa essa implementação de um plano emergencial de emprego de uma maneira... A tirada de direitos, a entrega do nosso patrimônio, voltou de novo a privatização no país, entregando os nossos patrimônios para os capitalistas estrangeiros. Enfim, há um verdadeiro retrocesso no país, além de perdas de conquistas que nas políticas públicas estão sendo cortado o orçamento, enfim. Então, o poder do eleitor, eu queria falar sobre isso. Ele tem este poder de corrigir isso. Olha só, nós vamos definir nestas eleições o poder de cima a baixo. Sim. É a reestruturação do poder no país. Vamos eleger um eleitor, ele elege o presidente da República, o governador, 2 senadores, um deputado federal e um deputado estadual. É o tipo do voto que você não pode errar. É uma eleição muito importante para o... São 2/3 do Senado que serão renovados, mais Exatamente. Toda a Câmara de Deputados. Assim espera. A Assembleia Legislativa. Renovada no sentido de que há uma renovação do voto. Se vão votar em quem já está lá e que Aí continuar já é outra votando, história, aí né? não é problema Exatamente. nosso. Mas me Problema fala. Então é fundamental isso. Então, e depois, a gente vive, como é que a gente se pergunta, vive num país como esse, tão rico, ou num estado do Pará com tanta riqueza. Aqui nós somos a maior reserva mineral do mundo, maior reserva de alga doce do mundo, maior reserva florestal do mundo, maior diversidade do mundo, e nós temos um estado rico,
mas um povo pobre. Um grau de eficiência. Né? A gente mostrou agora, antes de você entrar conosco no estúdio, que a gente tem uma renda média acima da média nacional. Em compensação, na hora de se distribuir per capitamente, a discrepância é enorme. É muito grande. Ou seja, os governos que nós tivemos ao longo de séculos, fez uma verdadeira máquina de acumular riqueza na mão de poucos. Bacana? Companheiro, olha o nosso país, esses dados são gritantes. Um país que pode ser um país justo para o seu povo. Apenas 8 famílias brasileiras detêm 50% da riqueza nas suas mãos. E aí decidem o que fazem. Ou seja, os outros dos 200 milhões de brasileiros é que detêm os outros 50%. Isso é de uma desigualdade muito grande. Entendeu? Então é a mesma coisa aqui no Pará. Agora, Então o que é que nós estamos nos propondo? Nestas eleições, vir com um programa de governo que dê condições desse Estado tão rico criar condições de, via as políticas de governo, chegar para o cidadão. Agora, você sabe, Paulo, que por ser uma rádio universitária ligada à UNAMA, nós temos aqui algumas... A gente teve nós temos né? várias perguntas de mestres, professores, doutores da UNAMA, e nós solicitamos que eles fizessem várias perguntas. Tivemos mais de 50. Vim preparado para isso. Mas eu quero responder primeiro aqui a do Henrique. Acho que é fundamental que a nossa juventude precisa realmente ter esta certeza, essa segurança. Primeiro é o seguinte, eu acho que nós sofremos de um processo de desenvolvimento que é um desenvolvimento que eu chamo de desenvolvimento elitista, que só tem políticas de governo onde tem o grande projeto. O grande projeto agropecuário, o grande projeto mineral, o grande projeto de produção de energia, lá tem políticas de governo. Onde tem o pequeno, a agricultura familiar, por exemplo, tem ausência de políticas de governo. Então, a criação de emprego e renda, eu acho que se a gente incluir, se tiver uma política de inclusão da agricultura familiar como mola mestra do desenvolvimento local, do desenvolvimento do município, a gente pode aí incluir já um conjunto de famílias para poder ter a sua renda no nosso. Depois, se a gente reativar todas as obras paradas que estão aí, e ter políticas de investimento a partir de governo, por exemplo, em vicinais, em estradas, você já imediatamente vai gerar um conjunto de empregos nessas recuperações das obras paradas e das obras tal. Se a gente tiver uma política, por exemplo, tem ausência para resolver o problema do ensino de qualidade, do ensino médio, você tem que ver quantas escolas precisam ser construídas imediatamente e reformadas. Entendeu? Paulo, só aí você vai incluir a indústria da construção civil para poder gerar esse emprego imediatamente. Na verdade, é fazer o motor da economia voltar a funcionar de novo. Paulo, a gente tem aí na participação dos professores da Universidade da Amazônia, eu aproveito a oportunidade para agradecer a participação de todos eles. A Universidade da Amazônia tem um núcleo de carreiras, tá? O núcleo de carreiras da UNAMA, inclusive, responsável por encaminhar muitos jovens para o mercado de trabalho. E a nossa pergunta, ela vem da professora Ana Sabrina Favacho, que é diretora do Núcleo de Carreiras da Universidade da Amazônia, que vem falando, Paulo, sobre empregabilidade para um setor que tem sofrido bastante, que é a juventude aqui na região do estado do Pará. Eu queria agora pedir para o nosso querido Valmir colocar no ar a pergunta da professora Ana Sabrina Favacho. Vamos ouvir. Eu sou Ana Sabrina Favacho, mestre em administração e coordenadora do Núcleo de Carreiras da UNAMA. Candidato, em seus projetos, há planos passando no mercado de trabalho desses jovens, sabendo que hoje a dificuldade maior está, inclusive, em mantê-los na escola? Olha, primeiro, a questão da juventude, essa questão da escola, etc., eu vou lhe responder da seguinte maneira. A minha própria experiência, a minha própria vida, eu vim lá de uma família pobre do interior, trazida por um padre, eu vim para a escola
a Escola Salesiana do Trabalho. A Escola Salesiana do Trabalho, ela promovia a formação de técnicos. Foi lá que eu me formei em artes gráficas. Mas, ao longo do dia, o jovem era ocupado com outras coisas. Além do ensino médio, né? Regular, tinha um ensino profissional. E depois tinha aula de música, esporte, cultura, do teatro. E no final de semana, a escola abria as portas, né, para a comunidade. Então a juventude toda da Sacramento, no caso lá, ela ia, ocupava lá a piscina, os 2 campos de futebol, as 3 quadras de esporte, etc. Então ali, entendeu, se forjava a formação do jovem, né, na sua inteireza. Então é assim que eu penso que um governo, se uma congregação pode fazer isso, tem condição de fazer isso, imagina um governo do Estado com todas as condições de infraestrutura para poder gerar esta primeira oportunidade para os jovens se preparar, você falou uma coisa interessante, profissionalmente e tecnicamente, para ter emprego imediato. E aí a gente está falando de uma coisa que é o seguinte, é aliar, na verdade, não só o emprego, mas também a educação. E aí a gente fala, por exemplo, de uma situação que acontece em outras cidades, e aqui em Belém a gente já tem alguns exemplos, mas é a educação de tempo integral. Paulo, eu queria saber com você com relação a isso, porque a gente ouve muito se falar, não só os candidatos aos cargos majoritários, como o governo, como a presidência da República, mas a gente ouve muita gente do Legislativo falando, porque a escola de tempo integral é a solução, e eu concordo, porque a gente pensa o seguinte, o menino que está na escola de manhã e que tem atividade de tarde, ele não tem tempo para ir para a rua procurar coisa errada, não tem tempo para ir para a rua para fazer coisa errada. Tem alguma proposta nesse aspecto no teu plano, Paulo? Exatamente. Então, quer dizer, essa escola de tempo integral diz o seguinte, é muito cara para o Estado. Não tem jeito. Se a solução é para tirar um dos problemas de combate à violência é exatamente esta, de inclusão, de políticas públicas, que o jovem seja ocupado durante todo o seu dia, para não ter a oportunidade de que na rua ele vai buscar o vício e a partir do vício é presa fácil da violência, e etc. Ou pode ser próprio agente da violência. Então, a escola integral é uma proposta importante de governo que a gente precisa implementar. Lógico que isso a gente vai ter que implementar ao longo de um tempo, né? Mas vamos imaginar uma outra situação, Paulo. Você é candidato, de repente você consegue ser eleito e como é que você vai administrar o Estado? E aí eu estou falando em relação a quadros, porque o PT ele vem coligado apenas com o PCdoB nessa campanha, não é isso? A gente sabe que o Estado é grande, são muitas secretarias, muitos cargos necessários, enfim. Como é que você imagina ocupar esses espaços? Com quais pessoas? Olha, as nossas universidades têm inteligência dentro, técnicos profissionais, que inclusive têm experiência. Não necessariamente, então precisa ser de partido, é isso que você está querendo dizer. Não, exatamente. Aliás, o PT vem com uma experiência disso, com as coligações amplas, a gente é obrigado a fatiar o bolo, né? Então, eu acho que a gente tem que corrigir esse negócio de governo e de coalizão à medida que não necessariamente a gente tem que dividir o governo com os partidos sem que coloque em xeque a qualidade da gestão, né, de governo e, ao mesmo tempo, o compromisso que nós nos propomos a partir do programa de governo. Então, por exemplo, dentro do próprio governo, da estrutura do governo, já tem inteligências fundamentais. Por exemplo, dentro da EMATEC, se a base do meu projeto de desenvolvimento é a inclusão da agricultura familiar no processo de desenvolvimento,
da Emater tem gente, tem muito técnico, inclusive com experiências de política de agricultura familiar, etc. Nós temos que valorizar esses técnicos. Recentemente, né? Paulo, nós... E valorizar aqueles que estão dentro das universidades. Sim. Por exemplo, na UFRA tem um bocado de técnico, de professor. Ou seja, chamar gente que não necessariamente tem que ser de partidos. Tem que ter, no mínimo, um compromisso com a política que nós vamos implementar. Eu quero saber de outra questão, Paulo. Nós vivemos hoje um caos urbano, de mobilidade urbana na cidade de Belém. O que acontece? Nós temos aí há mais de 8 anos um tal de um BRT que não funciona, não leva para lugar nenhum, ele só causa aborrecimento. E agora dizem que teremos o BRT metropolitano. 530 milhões de reais um projeto desse, né, Marcelo? Então, o BRT metropolitano que pegaria aqui a nossa BR. Paulo, você acha que realmente o morador da região metropolitana de Belém, ele aguenta mais obras desse tipo, sem que outras estejam concluídas? Iniciar um BRT metropolitano aqui nessa avenida aqui, onde fica a UNAMA, aqui na frente, na BR, aqui sem que esteja concluído o que está lá na Augusto Montenegro, você acha que a gente realmente aguenta isso? Olha, eu acho que isso demonstra uma incompetência. Há 8 anos do governo anterior, que iniciou o processo lá, e 8 anos já vai entrar no segundo mandato do atual prefeito. Como é que isso fica há 10, 12, 15 anos? Não vai para lugar nenhum. Não tem justificativa. Olha, agora eu estava vindo para cá, por tem exemplo, justificativa. Eu peguei ali a Mário Covas, peguei a Augusto Montenegro. Beirou a irresponsabilidade. Um absurdo, aquilo parece um caos. Ou seja, então não vai começar nada sem que se termine. Eu acho, inclusive, que um governo do Estado, conhecendo este problema que está aqui, ele, ao assumir, deve intervir. Se for preciso, estadualizar para poder resolver o problema e terminar, inclusive com a ida para a região de Marituba, com continuidade para o lado lá de Marituba, para ali, para cá, passando por aqui. Eu acho que tem que ser de responsabilidade do Estado, né? Se continuar nesse nível aí, porque se não tiver uma intervenção do Estado, de um governo mais firme, para poder fazer com que, inclusive, os prefeitos da região metropolitana assumam isso como sua responsabilidade, se não assumirem, eu acho que o governo do Estado tem que estadualizar para viabilizar uma obra tão importante para destravar, né, a vida do cidadão. Outra questão que eu quero saber, Paulo, é o seguinte: nós temos um outro problema enorme no nosso estado, que é a questão não é segurança pública, da insegurança pública, né? Os números são alarmantes e a gente acaba ficando sempre achando que estamos enxugando gelo. Você tem, qual é o teu plano para combater este caos que domina hoje o nosso estado, que traz insegurança? O número de homicídios é alarmante. Não é pouco não, viu, Marcelo? Não. É muita coisa. Só para você ter uma ideia, Paulo, a gente fez aí um apanhado e a gente foi direto na fonte. Atlas da Violência do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A gente pegou os dados mais atuais, que foi o do ano passado. Só para você ter uma ideia e para você que está ouvindo a gente, em 2016 o Brasil alcançou a marca histórica de 62.517 municípios. Ou seja, dá uma taxa aí de 30,3 mortes para cada 100 mil habitantes. Só que quando a gente chega no Pará, esse número é de 50,8 mortes para cada 100 mil habitantes. E aí eu trago para Belém, né? A gente tem Belém entre uma das capitais mais perigosas e mais violentas do país. Olha só, a gente vem tendo uma juventude sendo morta, 98 mortos a cada 100 mil habitantes. Belém tem aí uma taxa de 77 mortos a cada 100 mil habitantes, ou seja, o dobro da média nacional. A gente tem toda a região metropolitana envolvida, porque a Ananindeua também tem 84,6 mortes para cada 100 mil habitantes, Marituba com 84,5 mortes. Aí a gente vai, é uma questão só da região metropolitana,
Altamira com 91 mortes para cada 100 mil habitantes, Marabá com 87 mortes para cada 100 mil habitantes. Ou seja, a gente quer entender como é que o cidadão paraense, na região metropolitana, no Sudeste, no Oeste, na Calha Norte, em qualquer lugar, a gente quer entender como é que vai ser esse processo de fato de retomar o controle do Estado. Qual é o teu projeto, Paulo, para a questão da segurança pública? Eu acho que para atacar esse problema da segurança pública tem 3 estágios. O imediato, o médio prazo e o longo prazo. Qual é o imediato? O imediato é criar uma rede de integração no combate à insegurança. Entendeu? O fortalecimento das polícias militares, né, e melhorando a formação do soldado, do policial, né, criando condições, inclusive dando aquele caráter de formação também humana. Não é só combater a violência pela violência, mas também ter esse lado da proteção à vida, da questão humana. Então, criar uma rede entre o governo do Estado, Ministério Público, Defensoria Pública, municípios e a própria família. Acho que tem que se criar uma rede. Por exemplo, com os municípios, nós podemos criar um programa de combate à violência, onde o governo do Estado financiaria, né, convênios para os municípios criarem guardas municipais. Sim, as guardas municipais. Onde nós temos poucos policiais nos municípios, né? Então, com a criação de guardas municipais, você amplia o agente de segurança pública. Eu vou aproveitar essa tua deixa para te fazer uma outra pergunta. Criar uma rede imediata, para o combate imediato, né? E depois? Você falou que tem depois, o segundo estágio. Depois, o segundo estágio seria o seguinte: fortalecer o sistema de inteligência das nossas polícias para desmobilizar, desmontar as milícias, a estrutura do crime organizado, criminosa, do crime organizado, do narcotráfico, do crime organizado, das milícias, etc. O combate ao trabalho, à violência no campo também passa por essa questão de fiscalizar ou de reprimir os agentes de aluguel, de eliminação de trabalhadores de liderança. Então, tem toda uma rede, criar uma rede de combate. Por exemplo, eu sou autor de uma lei, como senador já, que naquelas autorização da justiça de desmobilizar as ocupações, que seja ocupação urbana ou que seja ocupação rural, né? Nós estamos incluindo que a lei seja obrigada o Ministério Público ir junto, para não ir só a polícia. Para evitar outro caso como o Pau d'Arco, né? Para evitar as chacinas, Paulo, etc. Queria te fazer uma pergunta. Então, criar uma rede, né, de agentes de combate à segurança, onde cada um tem a sua responsabilidade. A PM tem responsabilidade, a Segurança Pública do Estado tem sua responsabilidade, o município tem que ter sua responsabilidade com a criação de guardas municipais, o Ministério Público, a rede e tal. E criar ouvidorias, né? Criar instrumentos de transparência e de ouvidoria para que a comunidade, né? A comunidade tenha em algum lugar para ela denunciar o que está acontecendo no seu bairro, na sua rua, etc., para o agente público agir imediatamente. Agora, Paulo, outro grande problema é realmente a questão do desemprego. E a terceira fase que eu disse é políticas públicas inclusivas da juventude lá no bairro.
vai. Aí nós falamos... Que é onde realmente falamos, os meninos estão abandonados e aí acaba acontecendo de aqui serem mesmo na região metropolitana. aliciados, né, A região com crime. metropolitana, a gente não sabe de onde vem a violência maior. Exatamente. É no bairro A, bairro B, tal, de Sim. outra região. O que é que o governo tem que fazer? Tem que chegar lá com políticas públicas inclusivas. Então nós já falamos comentamos uma sobre a escola de tempo integral. Sim. Mas pode ser, por exemplo, uma praça, no bairro está uma praça da juventude, onde lá, com esporte organizado, tem que ter quadras, esporte radical, de skate, de cultura, tenha um centro de cultura, para poder ter escola de música, aí daqui a pouco os caras podem formar uma banda e fazer show. Você falou uma coisa agora que me lembrou outra, viu, Paulo? Entendeu? Você Aí falou- vai incluindo, vai Você me falou uma coisa ocupando o jovem. que me lembrou E o outra. jovem, ao invés de se interessar pela droga, ele vai se interessar pela cultura, pela música, fazer o show. A gente tem estudar, projetos que são feitos por ONGs em E Belém isso que custa funcionam. barato Você me lembrou, para poder fazer me lembrou isso. uma outra coisa agora. A gente passa por Belém hoje e a gente vê que os prédios históricos, né, os prédios públicos, e agora eu vi isso porque eu vi uma notícia a respeito ali do mercado, né, de São Brás, que houve um dia desses um mutirão fake de news. artistas. Não, Na isso história não, do- foi um mutirão dos artistas Sim. que tentaram limpar aquilo ali. Foi por causa daquela situação toda que aconteceu, só É. para você entender. Houve uma notícia que foi erroneamente espalhada de que estaria em chamas o mercado de São Brás. Logo depois houve uma mobilização para dizer que era mentira. A grande questão toda é que o mercado de São Brás há muitos anos é um péssimo exemplo de preservação do patrimônio histórico. Eu queria usar essa deixa porque a professora Raquel Abreu, de Ciências Sociais da Universidade da Amazônia, ela mandou uma pergunta para a gente, a professora Raquel, das Ciências Sociais, perguntando sobre preservação do patrimônio histórico e cultural. E eu acho importante a gente falar isso porque passa por uma série de outras questões. A professora Raquel mandando essa informação para a gente, eu vou pedir para o Valmir colocar na agulha aí, como dizer, e a gente vai ouvir para você entender, Paulo, como é que isso passa na cabeça do docente aqui na Universidade da Amazônia. Vamos lá, Valmir. Meu nome é Raquel Abreu, sou professora doutora do curso de Ciências Sociais da Universidade da Amazônia. Belém não valoriza seu patrimônio histórico. Uma cidade sem valorização do seu patrimônio cultural denota que existe falta de conhecimento de sua origem histórica. Logo, temos como consequência a realidade da desvalorização e vandalização do patrimônio histórico, cultural da cidade. Quais propostas os candidatos apresentam para essa problemática? É isso, Paulo. Tua proposta. Então, primeiro, a cultura, ela precisa ser financiada. Eu sou autor de um projeto chamado PEC da Cultura, e os principais artistas a nível para se envolver, que obriga, tem lá um percentual, assim como já tem para a educação, para a saúde, um percentual do orçamento para o governante aplicar na saúde e na educação, eu também faço O percentual um mínimo. percentual mínimo de aplicação. aplicação. Governante, se eu não me engano, é 2% da União, 1,5% nos estados e 1% nos municípios. Do seu orçamento, obrigado a aplicar na cultura. Inclusive, já tem também ali, professora, orçamento e obrigação para os patrimônios históricos, inclusive para cidades históricas, como Vigia, por exemplo, aqui no Pará, tem no Ministério os programas para poder essa coisa da valorização do patrimônio público, patrimônio histórico. Mas aí a gente pode aliar essa coisa do patrimônio histórico, como se o governo não tem, com políticas também da área dos interesses privados, por exemplo. Entendeu? Ao contrário do que como foi feito aqui nas docas, Sim. que foi investimento tudo totalmente público, para depois beneficiar o privado, acho que você pode combinar, entendeu? Vamos dizer, a melhoria de um prédio, sei lá, um prédio qualquer aí, e que inclui, digamos assim, uma oportunidade de negócios. A gente vê, por exemplo, ali no Negócios. Marco Zero do Recife, por exemplo, lá no Recife, houve uma parceria com relação a essas obras aí, justamente porque, no final das contas,
tem que ser uma parceria entre os setores, justamente porque eles acabam aproveitando também. Por né? exemplo, ali na Cidade Velha, naquelas regiões ali na beira ali, daquela que liga, vamos dizer, a Praça da Sé com a Praça do Carmo. Ali dá para fazer um corredor de recuperação de todos aqueles prédios, onde você pode criar restaurantes, criar um conjunto de artesanato, feito de artesanato, para chamar o turista para ali. Você pode fazer um corredor cultural onde você traz para poder a juventude fluir para ali aos sábados, à noite. Aí tem show numa área lá, tem show numa área, lá tem outra área, tem dá para fazer um teatro. Isso parece que dá para todo fazer local do mundo consegue, né, Paulo? A gente vai para qualquer cidade e consegue. E em Belém a gente não consegue, uma coisa incrível. Dá para fazer um né? teatro lá. Por exemplo, em vez do cara vender as coisas no domingo na Praça da República. Só na Praça da República. Não dá também para fazer lá uma praça onde a população aflui para ali, leva suas crianças, tem atividade para criança, tem atividade para jovem, tem atividade para idosos, enfim. Entendeu? Eu queria mudar aqui de assunto. Até porque o tempo é engraçado, né? Tinha 1h30 de entrevista. Exatamente. Faltam apenas 15 minutos para terminar. Olha que coisa doida. Só? Eu tô te falando. Mas olha só, então a gente vai ter que ser rapidinho com algumas questões. Uma das questões que eu quero saber é o seguinte: nós continuamos com o problema de segurança pública. Não, nós continuamos com o problema do desemprego. Né? Do desemprego. Onde é que o governador pode ajudar a melhorar essa questão? Porque a gente fica falando muito de desemprego, parece que é uma coisa que só o governo federal é que pode fazer alguma coisa. Eu acho que não, acho que os governos estaduais podem fazer também. Você tem uma política para combater isto, para combater o desemprego? Combater o desemprego é exatamente isso, é criar a oportunidade de aumentar o mercado para poder gerar emprego, né? Então, a melhor forma de combater o desemprego é criar mercado para poder gerar emprego. Aqui, eu já falei isso e queria dar números, inclusive. Olha só, na agricultura familiar, a agricultura dos grandes negócios, do agronegócio, eles usam do nosso território, eles usam 16 milhões de hectares e empregam cerca de 127 mil pessoas. A agricultura familiar, hoje, ela ocupa cerca de 7 milhões de hectares. Mas, no entanto, ela gera renda, emprega, na geração de renda, cerca de 665 mil pessoas. Então, uma coisa imediata para poder gerar condições de produção no campo, para poder incluir. Vamos ver um conjunto, você vai nas estradas aqui, principalmente para o sul, aquele conjunto de pessoas ocupando a estrada ali, a estrada, que está esperando um pedaço de terra para trabalhar. E eles vivem naquelas condições sub-humanas, naquelas condições embaixo de tela, de lona preta, com aquela situação difícil. Falta uma intervenção de governo para poder arranjar um pedaço de terra, e que nós temos tanta terra nesse estado, para ele poder ir para lá, produzir, trabalhar. Primeiro, matar a sua fome. Segundo, produzir. Olha, com o programa do Lula, Pronaf, né? O agronegócio cumpriu um papel que também o Lula incentivou, de exportação, né? Commodities aí, né?
E a agricultura familiar, ela cresceu tanto que 70% da alimentação que chega no prato do trabalhador, do povo brasileiro, 70% vem da agricultura. As pessoas familiar. ignoram isso. Você lembra que no governo do PT aqui em Belém, eu lembro muito do Banco do Povo, né? O Banco do Povo. Você tem algo parecido, planejado, projetado, para, no caso de você? Eu ia chegar lá. Então, a inclusão da agricultura familiar, imediatamente você já dá ocupação e geração de renda para milhares e milhares no campo. Aqui, na região metropolitana, você tem que, nas regiões metropolitanas, nas cidades, você tem que, vamos dizer, ter uma política de construção, né? No caso das escolas, recuperação das escolas, mas dar continuidade a um conjunto de obras paradas. Quantas UPAs, agência do INSS, unidade básica de saúde, quantas vicinais tem que recuperar, vê que a Ana Júlia, na época do governo dela, ela deu máquinas para os prefeitos. Depois não teve continuidade de ajudar os prefeitos a fazer funcionar essas máquinas. É isso que vai resolver o problema da trafegabilidade rural. Com isso, gera emprego, né? As construções, a recuperação, etc. E financiamento para pequenos negócios. É isso que você está falando. Pequenos negócios, a partir da micro e pequena empresa. Pequenos negócios, que incentiva. Por exemplo, não sei se você sabe, cresceu muito a produção de polpa no Pará. O pessoal no campo vai plantando polpa. Isso aí pode criar, a partir daí, a verticalização também da fruticultura. E você pode transformar pequenas produções de doce, pequenas produções de suco, etc. Então, vai gerando um mercado dinâmico de gerar ocupação, gerar emprego, gerar renda, aquele que a gente exporta de alumínio. Sim. A gente tem que criar condições e incentivar a chamar empresas para cá para continuar verticalizando o alumínio na produção de outras coisas, tudo de alumínio. Só para você ter uma ideia, a planta da Zona Franca de Manaus, a maioria dos produtos que lá são produzidos lá, tudo é a partir de alumínio. Por exemplo, não sei se vocês sabem, hoje a Honda, uma das maiores fábricas da Honda no mundo de produção de duas rodas, é lá em Manaus. É lá em Manaus. E tudo, a carcaça do motor, as rodas, o guidão, os principais produtos, peças da motor Honda, é de alumínio. A gente então nós não poderíamos vamos dizer, verticalizar o nosso, a partir de incentivar pequenas indústrias na produção de autopeças, por exemplo, para vender para Mas olha, temos mais perguntas. Enfim, temos mudar um pouco falar de assunto, aqui, né, Henrique? É isso, Marcelo, são 8 horas e 21 minutos. Eu lembro a você que você está em 105.5, o Unama FM, esse é o Bacana podem nos acompanhar na fanpage. Isso, eu estou querendo dizer aqui, viu, Paulo, que tá um sucesso aqui nas redes sociais, o pessoal mandando aqui. Eu vou só ler rapidinho os nomes. Olha, o Geraldo... Vamos para a pergunta? Vamos. Paulo, a gente quer falar agora sobre saneamento básico, porque os números do estado do Pará são, eu vou dizer a palavra, vergonhosos. A gente tem, por exemplo, na região metropolitana de Belém, a gente tem um abastecimento de água de 70% das casas aqui em Belém. Só que aí a gente vai passando para outros dados, a gente vê, por exemplo, que quando chega na coleta de esgoto, são só 12,62% de casas atendidas. E aí a gente percebe que quando chega no momento de se dar a destinação, isso é ruim. A gente tem uma pergunta do professor Marco Valério Vinagre, que ele é da área de saneamento, professor da UNAM da área de saneamento básico, tem uma pergunta para a gente, eu pedi para o Valmir colocar agora. Me chamo Marco Valério de Albuquerque Vinagre, sou doutor em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia e professor da área de saneamento da Universidade da Amazônia. Pergunto ao candidato qual a sua proposta em relação às ações de saneamento básico.
que são constituídos por água, esgoto, lixo e drenagem. Muito embora sabendo que essas ações são de obrigação do município, os municípios não têm tido muito êxito na implementação dessas ações e na manutenção desses serviços. Por isso, pergunto qual é a proposta do Estado supletivamente às obrigações municipais. Professor, eu já ando esse Estado faz uns 35 anos, desde dirigente sindical, como deputado. E a grande situação foi montada a estrutura de tratamento, só que não foi ligada às casas. Quer dizer, olha a discrepância, você tem uma central de tratamento de água e esgoto no padrão internacional, porque eu estive lá. Eu estou falando para você porque eu estive lá. E você não tem um município ligando as suas casas. Quer dizer, isso vai passar por uma situação... Ali tinha outros interesses que o município queria colocar, na verdade, uma empresa para fazer a ligação. Aí já era bem por licitação, etc. Mas você tem razão. Mas eu queria dizer, professor, o seguinte: professor, eu quero lhe dar mais um exemplo. A cidade do lixo. Como nós fizemos isso? Incentivei. Então, por exemplo, já está legalizado, inclusive, um consórcio lá de Marapani, Curuçá, São João da Ponte e Terra Alta. Sim. Por que eu incentivei isso?
não só porque está perto do meu lugar lá, mas é que eu incentivei porque geograficamente aqueles municípios são distantes um outro, ou seja, dá para se juntar os 4 municípios e fazer só um aterro sanitário. Isso. Então tem a questão do lixo que leva para um aterro sanitário só, que é gestado por esse consórcio. Então 4 municípios podem Eu quero perguntar uma outra coisa que não tem muito a ver com isso. O governo do estado do Pará, ele priorizou as parcerias na questão dos hospitais, né? O governo... As OS, né? O governo constrói os hospitais e depois passa esses hospitais para serem administrados por empresas particulares. E existe uma série de acusações, e isso são situações que aparecem todo ano tem uma nova, um novo olhar sobre isso, um novo tipo de desconfiança, de lá, pague para fazer a obra toda e depois ainda pague para a empresa administrar. O governo, por sua vez, diz que é a forma mais eficiente de ser feita. Você, se for eleito governador,